volto a dizer, né? O tempo do preparo, ele sempre vai exceder o tempo da execução, né? Por exemplo, João Batista se preparou 30 anos, né, para executar o ministério, né, de 6 meses. Já Jesus se preparou 30 para executar o ministério de 3 anos. É tão interessante essa questão do preparo, né? Porque as pessoas pensam de fato que as coisas acontecem do nada, né? Voltando, você disse algo interessante que o Espírito Santo de Deus me incomodou aqui. O que acontece é o seguinte, Deus precisou de 24 horas para tirar o povo de Israel do Egito. Mas demorou 40 anos para Deus tirar o Egito de dentro do povo de Israel, né? Então, para Deus fazer o de repente, talvez ele faça em 24 horas. Mas para Deus mudar a pessoa, talvez, meu amigo, leve muitos anos. E, de fato, essa mudança aponta para um preparo, né? Porque, de fato, o desejo do coração de Deus era preparar aquelas pessoas para o novo tempo, né? Para a terra prometida. Então, existem muitos jovens pregadores hoje no nosso meio que não estão se preparando. Por exemplo, eu não vejo mais jovens que estão de fato intensificados, aquela coisa louca, sabe? De pesquisar pregadores de outros lugares do mundo. Por exemplo, tem um rapaz, Bruno, Deus te abençoe, tá? Bruno Henrique é um dos meus mentores, né? É um jovem que, por exemplo, ele sabe todas as mensagens dos gideões. Se você pregar, os nossos amigos pregadores atuais, eles não têm esse prazer que muitos pregadores têm, né? Então, assim, às vezes eu acho que o preparo é algo que deve fazer parte, mas também falta aquela questão de amar o que faz, né? Porque, assim, por exemplo, o Bruno, qual foi a mensagem que o Marco Feliciano pregou em 2009? Ele vai te falar. E ele vai te falar quanto tempo essa mensagem durou. Nesse nível, você entende? Ele vai te falar que tem pregadores que estão pregando na França, existe uma jovem coreana pregando o cristianismo. Então, assim, falta essa coisa em nós de fato estar por dentro do que de fato Deus está fazendo, né? Então, nós estamos falando sobre preparo, mas eu sinto na minha alma que falta essa questão, sabe? Por exemplo, eu vejo também pelos cantores, né? É aquela loucura. Se a gente for, por exemplo, fazer uma comparação, um achismo, né? A própria Beyoncé da vida. A moça, ela corria exercitando a voz, né? Você vê que a galera do mundo, muitas das vezes, intensifica mais do que a galera da igreja, né? Então, eu quero abrir parênteses aqui para profetizar algo sobre a sua vida. Intensifica, tá bom? Seja o melhor naquilo que você faz. Seja o melhor naquilo que você faz. Eu profetizo que Deus vai colocar no meu caminho, no seu caminho, pessoas que vão nos ajudar, vão nos auxiliar, pessoas que vão fazer com que o nosso amor pelo chamado, tá, cresça cada vez mais. E eu creio que o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado. Meu amigo, você... Só um adendo nisso. Sim. Que você falou. Eu penso em duas coisas. Eu penso que tem essa escassez do preparo hoje em dia, muito grande, realmente. E até em estudo mesmo. Quando eu digo estudo, é assim, eu brinco, eu aprendi uma vez com o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele dizia o seguinte: não confie num pregador que leia pouco. O pregador tem que estar sempre mergulhado em leitura, ele tem que estar sempre lendo muito a palavra, muito comentário bíblico, muito livro. A gente sempre tem que estar se exercitando em leitura, porque foi Deus, a literatura foi o meio que Deus escolheu para se revelar. Sim. Mas não só isso, acho que outra coisa também que eu acho que nós precisamos pensar hoje eu vejo algo que, na juventude principalmente, e eu tenho aprendido, e aprendi há pouco tempo isso, Deus não usa desocupado. Uau. Deus nunca usou um desocupado. Se você for ver, Deus achou Davi cuidando das ovelhas. Uau. Mas não nasceu para ser pastor de ovelha, nasceu para ser rei, mas tá cuidando de ovelha. Sim. Deus achou Pedro pescando. Não nasceu para ser pescador de peixe, nasceu para ser pescador de homem, mas estava pescando. Deus achou Paulo matando crente, mas estava ocupado. Não era o que ele estava completamente no oposto, mas estava ocupado. Deus sempre achou pessoas ocupadas. Então acho que a gente tem que pensar o seguinte: eu sei que nós temos chamados e propósitos, e eu creio nisso, mas, por exemplo, Jesus, ele tinha um chamado. O chamado de Jesus não era ser carpinteiro, mas até os 30 ele foi carpinteiro. Porque Jesus entendia que é dentro da responsabilidade humana, até que eu consiga viver do chamado, eu tenho que viver de outra coisa. Ao mesmo tempo que eu me preparo. Então, acho que a juventude, ela precisa ter essa questão. Cara, mas eu não nasci pra fazer isso. Meu filho, a vida não é feita só do que a gente nasceu pra fazer. Uau.